Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, 2h mais 24, horário de Brasília. Essa é a Rádio Manaim, anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo e que Deus nos abençoe. Hoje é quarta-feira, dia 1º de novembro de 2023. Sim, já viramos o mês, né? E que Deus possa abençoar aí o nosso mês, que Deus abençoe sua vida. E a partir de agora estamos entrando aqui com o nosso quadro maravilhoso Viver com Saúde e falando sobre a saúde bucal do paciente. Já estamos aqui com os doutores que estarão falando mais sobre esse assunto, sempre trazendo um novo tema, e já nós vamos falar para você qual será o novo tema aqui do quadro Viver com Saúde. E nós estamos aqui com o João. O João já está aqui com a gente. A Gabi, a tia Gabi também está aqui conosco. Ó, queridos, sejam bem-vindos para mais uma edição aqui do Viver com Saúde. Pai do Senhor, queridos. Pai do Senhor, irmão Jorge, Pai do Senhor a todos os irmãos que estão nos ouvindo. É uma alegria estar aqui conosco nesse quadro Viver com Saúde com mais um tema. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos ouvindo. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E lembrando que o nosso tema da semana passada foi sobre siso, né? E essa semana nós vamos conversar sobre a saúde bucal do paciente com transtorno espectro autista. Maravilha, ok, vamos falar sim. Bom, fique à vontade para estar aí falando sobre esse tema, esse novo tema aqui no quadro. Fique à vontade. E que você que está nos acompanhando neste momento no Brasil, no exterior, já vai tomando as notas aí, tá bom? Fique à vontade. Bom, a primeira pergunta que a gente quer trazer para os irmãos é sobre o que os pacientes fazem direto conosco, é qual a escova ideal, né, que eu vou usar para o meu filho que tem o transtorno espectro autista, conhecido popularmente como TEA, né? Então a gente indica, né, sempre a escova macia e pequena. Se for uma criança, ela é menorzinha. Se for já um adolescente, ela é maiorzinha, porque é importante que a escovação, mesmo que nós sabemos que é difícil, que às vezes eles não querem escovar o dente toda hora, que seja no tamanho ideal, né, doutora? Isso é muito importante. Exatamente. Quando a gente fala de pacientes com espectro autista, a gente tem que lembrar da questão sensorial, né? Então, alguns pacientes têm essa resistência, principalmente com a escovação. A escova pequena, né, da cabeça da escova que é pequena, ela ajuda bastante, né, nessa questão sensorial. E uma outra escova que é muito boa e que não é tão popular aqui, mas que ajuda muito, é a escova elétrica, porque ela faz uma escovação mais rápida e eficiente, principalmente no paciente autista. E principalmente divertida, né? É uma certeza. coisa muito importante, porque tem momentos, principalmente durante a escovação, que precisa ser divertido. Talvez essa é uma das principais técnicas de trazer esse momento da escovação como um momento divertido, de brincar. E a escova elétrica, ela pode desempenhar esse papel. Muito bem, a escova, né? Você tem que escolher a escova ideal. Agora, e a pasta? Tem também a pasta ideal? Então, nós temos sempre falado sobre a pasta com flúor. Tem alguns pais, né, e até mesmo existe uma divergência do uso do flúor, principalmente para pacientes que possuem o espectro autista. O que a gente sempre orienta é o seguinte: o que o médico do seu filho diz sobre o uso do flúor? E aí a gente sempre segue a orientação médica. Porém, na odontologia, a gente sempre preza pelo uso do flúor para que a gente possa evitar cáries, né, que é a nossa maior preocupação. Se um paciente tem essa dificuldade de escovação, o flúor ele vai ajudar, né, nessa prevenção contra a cárie, que é uma das grandes doenças que a gente precisa estar sempre verificando. Por exemplo, hoje nós atendemos um paciente autista, e esse paciente, nós observamos que ele tinha muito tártaro e era uma criança. Mas claro, né, nós conversando com a mãe, nós percebemos que ele não gosta de escovar o dente durante, né, as 3 vezes, escova uma vez, às vezes não escova. E muitos pacientes que a gente atende têm esse relatório. Então, claro que essas orientações de pasta e escova são muito importantes. Mesmo que não vai ser feito de forma excelente, esses pacientes precisam estar no dentista a cada 2 meses. É o que a gente indica para estar ali fazendo aquela manutenção da saúde bucal. Entendi. Você está acompanhando aqui conosco, você está acompanhando aqui com a gente o nosso quadro Viver com Saúde. Nós estamos falando aqui do transtorno do espectro autista. E, doutores, como é que eu posso ensinar uma pessoa que tem um espectro a escovar os dentes? Como é que ensina ele? Como é que é esse ensinamento? Como é que vai escovar os dentes? E a gente deve ensiná-los?
Sim, com certeza. Existe uma cartilha de saúde bucal, de higiene bucal, desenvolvida pela USP, inclusive. A gente pode estar até compartilhando, se alguém pedir nos comentários aí no YouTube, nós vamos compartilhar com vocês, que mostra o mostrar e fazer, literalmente. Existe um desenho que você pode estar colando na sua torneira lá no banheiro e ele vai imitar este desenho. E esse desenho tem um passo a passo do que fazer. E os pacientes com autismo gostam de imitar as coisas, gostam de ser muito corretos, né? Eles começam. Por exemplo, hoje eu atendi o paciente autista, ele falou assim, quanto tempo você vai me atender? Eu falei assim, 10 minutos? Então 10 minutos, combinado. Não pode passar de 10 minutos. Então eles gostam desse compromisso, vamos dizer assim. Então esse desenho é um compromisso. Ele vai fazer todos os dias. Então assim, a melhor técnica também é um desenho, algo você vai mostrar, ele vai reproduzir bem colorido, tá? Mas ensinar também, olha, meu filho, você vai escovar o dente assim. Olha a mamãe escovando, papai escovando. Copia o papai e a mamãe. É uma técnica, devemos ensinar. E o dentista no consultório, ele está preparado para ensinar também, de uma forma bem lúdica e bem saudável. E o mais interessante que a gente pode usar para também ajudar o paciente a entender, né, o seu filho a entender, é sermos sinceros, né? Os pacientes autistas, eles gostam da sinceridade. Então, fale mesmo o que você vai fazer, o mostrar e fazer que o Dr. João falou, né? E que isso se torne parte da rotina dele, porque a gente sempre trabalha bastante com a rotina, então ensinar a fazer ele entender que aquilo ali faz parte do dia a dia dele, assim como o banho, assim como a hora da brincadeira, a hora da escola, é necessário para que a saúde dele esteja em dia. Fazendo isso de uma forma lúdica, né? Integrada com ele, na linguagem dele, a gente consegue que eles façam parte desse momento com muito mais facilidade. E tem alguma técnica para abrir a boquinha dele, do autista? Bom, a gente gosta de usar muito uma técnica do fantoche, né? A gente usa um fantochezinho. Eles gostam muito de fantoche que imita dinossauro. Verdade. Essa é uma dica que tá no manual. Você compra aquele fantochezinho e fala, vamos abrir a boquinha junto com o fantoche. Isso funciona. Na verdade, é entender a situação de cada paciente, de cada filho, né? Nós sabemos, meus irmãos, que é difícil, que não é fácil e que a escovação, que é algo simples para nós, é algo que pode trazer uma dor de cabeça para os pais, porque eles vêm relatando, nossa, é impossível, eu não consigo colocar a mão na boquinha do meu filho, eu não consigo fazer a escovação. Nós entendemos, nós estamos aqui para te ajudar, mas a gente acredita muito que o passo a passo, a insistência vai te gerar um bom resultado. Com certeza. E caso você, mamãe, papai, não esteja conseguindo fazer essa escovação de uma forma produtiva em casa, não tenha medo de buscar o auxílio profissional, porque às vezes no consultório a gente consegue fazer essa parte do convencer o paciente, né? Sim. E ajudar vocês também a reproduzir isso em casa de uma forma segura e também eficaz. Que maravilha, né, gente? Olha, passa tão rápido, né? Estamos chegando aqui ao final e esse quadro maravilhoso, Viver com Saúde, falando sobre a saúde bucal. E hoje nós falando sobre esse tema, né? Falando sobre o autista, né? Falando como que você deve trabalhar, ensinar a estar escovando os dentes, né? Abrindo a boquinha. Então, os doutores aqui já deram várias dicas, tem uma cartilha para isso. Agora, se você tem alguma dúvida, ficou alguma pergunta, gostaria de fazer alguma pergunta, eu tenho um autista aqui em casa, quero que o doutor me ajude. Bom, entre em contato. Odonto.estética é o Instagram, tá? Odonto.estética é o Instagram. Ou você pode entrar em contato também no DDD 27 9 98 93 31 31 9 98 93 31 31. Esse é o contato para você enviar um WhatsApp e, como já disse aqui, o Instagram odonto.estética. Algumas considerações finais? Fica à vontade. Bom, consideração final. Você que tem alguma dúvida de algum tema, do próximo tema, coloque aí nos comentários no YouTube, coloca seu nome, de onde você está falando e a sua dúvida, sua sugestão, que nós vamos escrever e trazer aqui para o programa para vocês. Maravilha. Rádio Manaim, anunciando o Evangelho Eterno.